E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo por aqui, dessa vez para falar de Bahia e São Paulo. Teve triunfo tricolor, teve triunfo de Rogério Ceni sobre o tricolor paulista. Vamos falar de tudo isso aqui no vídeo. Já aproveito para convidar você para curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário e também compartilhar com seu amigo tricolor, com seu amigo rubro-negro, porque aqui a gente sempre dá aquela atenção especial pro futebol baiano. Tirei o último mês aí de férias, né? Tava de férias lá na Band, agora emendei com as férias por aqui também, mas estamos de volta esse mês, tem muita coisa pra gente falar, a Copa do Mundo de Clubes chegando, tem data FIFA daqui a pouco também, tem jogos nesse fim de semana, assunto não vai faltar. Mas falando desse Bahia e São Paulo, um jogo importante, inclusive aproveitando para fazer uma pequena homenagem para o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League por 5-0, goleada daquelas, né? Mas não pude acompanhar o jogo com toda a atenção, porque estava lá na Arena Fonte Nova, vendo esse jogo de Bahia e São Paulo, um jogo em que a postura do Bahia me surpreendeu positivamente, porque não era uma missão fácil para o tricolor, havia uma dúvida durante a semana sobre qual seria a escalação escolhida pelo técnico Rogério Ceni para enfrentar o São Paulo, porque o Bahia teve compromisso no domingo contra o Grêmio, um jogo que foi desgastante, porque era uma partida em que o Bahia, como o próprio Ceni deixou muito claro em alguns momentos da entrevista coletiva, era um jogo ganhável, era um jogo que o Bahia vislumbrava a possibilidade de trazer 3 pontos como visitante, porque o Grêmio vinha de um momento turbulento, o Grêmio estava nervoso dentro da partida e por isso o Bahia se esforçou bastante, né? O Bahia lutou muito para conquistar esse resultado, ou pelo menos um ponto, mas acabou não vindo até pela questão da arbitragem, né? Que o Bruno Arleu de Araújo realmente foi muito mal naquela tarde, ou melhor, naquela manhã, e prejudicou o Bahia com aquela marcação de pênalti no Braith White. E aquela situação também gera um desgaste psicológico, né? Porque você vê que o time tentou bastante e não conseguiu por causa de uma interferência externa que foi equivocada. Então, num jogo em que você sua bastante, você não consegue o resultado e sai com uma frustração muito maior do que o normal, porque sabe que não merecia ter perdido, né? Porque isso aconteceu devido a fatores externos, né? No caso, a arbitragem. Depois, com toda essa carga, você já vai para uma partida decisiva de Libertadores, que é a principal competição da temporada, fazendo o jogo da vida, né? Precisava vencer o Internacional a todo custo para se classificar para as oitavas de final. E o Bahia fez mais um jogo parelho contra o Internacional, conseguiu equilibrar forças com o Colorado durante a maior parte do jogo, teve uma pressão inicial do Inter, mas o Bahia sempre se empenhou fisicamente ao máximo, nunca parou o jogo, né, para relaxar, para refrescar um pouco. O Bahia sempre esteve com total dedicação dentro da partida e não fez corpo mole em momento nenhum, não esmureceu o time em momento nenhum e não conseguiu o resultado mais uma vez, né? Derrota de virada por 2-1, resultado que também gera uma carga psicológica grande, porque deixou para trás uma competição que era muito importante, né? A Libertadores, o sonho do torcedor, né? A grande obsessão dos últimos 36 anos já ficou para trás, e é claro que tudo isso tem um peso. E aí eu tô falando de peso psicológico do jogo contra o Grêmio, do jogo contra o Inter, duas cargas importantes para trazer para a Arena Fonte Nova neste sábado contra o São Paulo. E além de tudo isso, tem o fator físico. Falei bastante do empenho físico do Bahia contra o Grêmio, contra o Internacional, e isso foi num intervalo muito curto. O Bahia enfrentou o Grêmio no domingo de manhã, depois na quarta-feira de noite enfrentou o Internacional e depois no sábado recebe o São Paulo na Arena Fonte Nova às 6h30 da noite. É um intervalo de apenas uma semana com 3 jogos de peso para a equipe do Bahia. Nesse intervalo eu acreditava que o Rogério Ceni ia dar uma rodada no elenco, né? Eu imaginava que em algum momento ele ia mesclar um pouco mais essas peças. Até esperava que isso acontecesse contra o Grêmio, lá na Arena do Grêmio, no primeiro jogo dessa sequência, né? Mas não foi isso que a gente viu. Como ele não poupou contra o Grêmio, era óbvio que ele não pouparia contra o Internacional, porque era o jogo mais importante do ano. E agora contra o São Paulo eu pensei, talvez seja essa a hora. Porque por mais que a gente saiba que na próxima semana o Bahia tem um calendário um pouco mais tranquilo, porque são jogos de Copa do Nordeste contra equipes das divisões de acesso, a gente nunca sabe quando um jogador pode estourar. E o Bahia já tem algumas lesões no elenco, já passou por algumas lesões também nesse início de temporada e certamente não quer repetir esse cenário para esse pós-parada, né, que está se aproximando. Então tinha dúvida sobre a questão da escalação, mas Ceni mandou praticamente a mesma equipe a campo. Entrou só o Ademir, que está recém-recuperado de lesão, no lugar do Cauli. Foi basicamente a única mudança feita pelo técnico Rogério Ceni e me despertou a atenção. Logo de cara, quando vi a atenção, para imaginar qual seria a postura do time. Porque mesmo sabendo
que ninguém entra em campo para fazer corpo mole, que ninguém entra em campo buscando outro resultado que não o triunfo. O jogador é ser humano, o jogador não é máquina. Então fiquei curioso para ver que nível de desgaste os jogadores iam apresentar, que nível de entrega física eles iam conseguir oferecer, e a surpresa, como eu disse, foi muito positiva, porque o Bahia se impôs com uma facilidade impressionante no primeiro tempo, né? O Bahia deu todo o gás possível na primeira etapa, e a impressão que passava era de que era o São Paulo que estava com uma carga absurda de jogos nas costas, quando na verdade era o oposto, né? O São Paulo também não vinha de uma tabela das mais fáceis, né? Na sexta-feira perdeu para o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro, na terça-feira jogou uma Libertadores, um jogo tenso contra o Talheres e venceu por 2-1, e agora no sábado tinha mais um jogo, 3 jogos aí em 8 dias, né? Com um espaçamento um pouco maior desse jogo de terça para esse jogo de sábado, né? Um dia a mais em relação ao intervalo que teve o Bahia, mas mesmo assim, eu acreditava que o São Paulo iria equilibrar mais forças, até por esse fator físico, e isso não aconteceu. O Bahia se impôs no primeiro tempo, como poucas vezes a gente viu ao longo desse Campeonato Brasileiro. O Ceni até destacou, o São Paulo tinha muitos desfalques, se tivesse com o time completo a situação provavelmente seria diferente, eu concordo, mas o que tinha à disposição para hoje era isso, era o São Paulo com 11 desfalques e era o Bahia vindo de um momento muito complicado do ponto de vista de calendário, né, de jogadores desgastados, e mesmo assim eles não deixaram isso transparecer dentro de campo, né. O Bahia teve grandes oportunidades na cobrança de falta do William José, naquele bate-rebate dentro da área que o William José cabeceia para a defesa do Rafael, Jean Lucas tenta no rebote, o Pulga fica com a sobra e manda para fora. Não faltaram oportunidades para o Bahia na primeira etapa, né. Caio Alexandre bateu uma bola que desviou e saiu raspando a trave no último lance da primeira etapa, o Everton Ribeiro pegou um cruzamento do Jean Lucas e também botou o Rafael para trabalhar. O Bahia criou em volume muitas oportunidades, né, e se impôs contra o São Paulo, sofreu praticamente nada. O São Paulo teve uma chance logo no comecinho ali, que o Luciano pifa o Rian Francisco, mas ele chuta mascado para fora e basicamente não passou disso. O goleiro Marcos Felipe teve muito pouco para fazer nos primeiros 45 minutos, e isso me deixou impressionado, mas também me despertou uma atenção quando o juiz apitou o fim do primeiro tempo, que é como esse 0 no placar vai repercutir na segunda etapa, porque a gente tinha aí 15 minutos de intervalo, que o auxiliar do São Paulo, Maxi Cubeiras, né, que estava substituindo o Zubeldia, podia tranquilamente reajustar a equipe, né, montar uma outra estratégia, passar uma tranquilidade para os jogadores em algum aspecto para conseguir construir melhor o jogo. O time do São Paulo podia mudar e o time do Bahia podia sentir também, né, a criação de jogadas em excesso sem finalizar em gol, sem marcar de fato, sem abrir o placar, sem criar uma vantagem, coisas que já aconteceram em alguns momentos da temporada. O Bahia vem desperdiçando muitas oportunidades, principalmente ao longo do Campeonato Brasileiro, e podia sentir esse baque, né? Então tinha essa curiosidade para ver como as equipes iriam voltar para a etapa final, e de fato o São Paulo voltou melhor, até porque era difícil voltar do mesmo nível ou pior do que se apresentou na primeira etapa. Foi um primeiro tempo péssimo do São Paulo, e o São Paulo volta para a segunda etapa um pouco melhor, tentando agredir um pouco mais o Bahia, e logo de cara eu imaginei, o Bahia pode fazer proveito disso, pode se aproveitar das brechas deixadas atrás, e foi exatamente o que aconteceu. Em uma disputa ali com o Cedric, o Pulga ganha a posse da bola, faz o cruzamento, o William José aparece muito bem dentro da grande área e cabeceia para abrir o placar. 1-0 para o Bahia. São Paulo segue tentando ainda criar alguma coisa, buscar um empate, tem a cobrança de falta do Luciano que o Marcos Felipe defende, e o Bahia segue martelando, né? Tem aquela oportunidade do Juba, que ele dribla o Marcos Felipe e bate para fora. Ele podia ter dominado melhor aquela bola, quis bater de primeira, talvez na ânsia, né, de fazer o gol, de decidir, e acaba perdendo essa grande oportunidade. E aí depois vem o lance do pênalti, né? O Kaique entra na área, o Sabino vai para cima dele para tentar fazer o bote e não consegue. O Enzo vai também e não perde a viagem, né? Dá uma rasteira no camisa 37, e com isso o pênalti é marcado pelo Anderson Daronco, e na cobrança o William José. O William José, que é um centroavante nato, né, um finalizador de boa qualidade, né, muita qualidade em finalização, não desperdiça, faz o segundo dele na partida e coloca o Bahia numa situação muito mais confortável. A partir dali, o Bahia ganha o direito de relaxar, o Bahia ganha o direito de contemporizar um pouco mais a partida, né, de administrar um pouco mais o resultado, porque o 1-0 a gente sabe é um resultado perigoso demais, o 2-0 também, né, muitos dizem, mas é claro que
é muito mais controlável do que 1-0. E aí o Bahia passa a administrar um pouco mais o jogo, as substituições já estavam sendo feitas àquela altura, e o time ganha um pouco mais de oxigênio também, mas o São Paulo vai para cima para tentar mostrar a reação, para tentar lutar até o final, etc e tal, e cria pouquíssimo, ameaça muito pouco. O gol do Marcos Felipe, o time do Bahia muito bem postado defensivamente, cede poucos espaços para o São Paulo, e numa das poucas escapadas, que foi na base da individualidade, o Lucas Ferreira puxa pela direita, infiltra dentro da marcação, é acompanhado pelo Jean Lucas, e aí tem aquela questão do trançapé, que basicamente, na minha opinião, foi da mesma linhagem do pênalti do Bahia e Ceará, do pênalti sofrido pelo Thiago. Na mesma linhagem daquele pênalti surge o pênalti do Lucas Ferreira. Nas duas ocasiões os pênaltis foram marcados pela arbitragem com auxílio do árbitro de vídeo, e o pênalti foi convertido pelo Luciano, né? Isso aí já na reta final da partida. Ainda teve aquela tentativa tímida de uma abafa por parte do São Paulo, muito pouco para ameaçar o triunfo tricolor, 2-1 no placar, e não tem como falar sobre esse jogo sem citar dois personagens. Primeiro, dentro de campo, falar do William José. O William José marcou 2 vezes na partida, chegou ao 8º gol dele com a camisa do Bahia, e merece um destaque. A gente estava até pouco tempo atrás, poucas semanas atrás, apontando o dedo na cara do William José, falando que ele ainda não tinha chegado da Rússia, que ele ainda não tinha estreado com a camisa do Bahia, que tinha que fazer mais, mas o William José está se mostrando uma alternativa bastante sólida, bastante interessante para o Bahia. Não é o jogador que vai ser o artilheiro do Brasileirão, não é o cara que vai enfileirar gols, mas é um jogador muito lúcido dentro de campo, é um centroavante típico, um centroavante clássico, que quando recebe uma bola em boa condição, ele com certeza vai dar trabalho para o goleiro, ele com certeza vai achar uma finalização de perigo. É um jogador que tem uma qualidade técnica muito interessante, que não dá para se jogar fora dentro de um elenco, seja ele qual for, e ainda mais na situação atual do Bahia, em que o Lúcio Rodrigues não vive uma boa fase, com 16 jogos já sem marcar. Então o William José tem se mostrado uma alternativa confiável nesse time, e mais uma vez fez gol, mais uma vez foi importante na construção do placar. Ele que em grandes jogos tem aparecido, fez gol contra o The Strongest na altitude, quando tudo parecia meio enrolado, fez gol já em Copa do Brasil, fez gol contra o Atlético Nacional também pela Libertadores, faz 2 nessa noite na Arena Fonte Nova contra o São Paulo, em um jogo que tinha todo esse peso emocional de precisar dar uma resposta depois da eliminação na Copa Libertadores da América. Ele consegue dar essa resposta, né? A partir dos 2 gols dele, o Bahia constrói esse triunfo e demonstra força dentro do campeonato, né? Mostra que é um time que, acima da qualidade técnica, acima de tudo que foi investido, é um time que tem brio, é um time que tem raça, é um time que se dedica mesmo quando tem 41 jogos disputados na temporada, ainda em maio. Então o Bahia não está a passeio nessa temporada de 2025, e é importante deixar isso claro sempre que for possível. Eu acho que essa partida contra o São Paulo era uma partida para marcar posição e falar: perdemos a Libertadores, perdemos, mas perdemos de cabeça erguida, caímos em pé, seguimos firmes nas outras competições e já deixamos o passado para trás. E o Bahia deu esse recado. O São Paulo, mais uma vez, repito, estava bastante desfalcado, era um time muito fragilizado, mas o Bahia não tinha nada a ver com isso. O Bahia fez a parte dele e, como diz o título aí na thumbnail, ficou barato. Dava para ter sido 4-1, 5-1 tranquilamente na Arena Fonte Nova, porque o Bahia foi muito superior ao São Paulo dentro de campo. É um time que realmente vai brigar. Eu acho que na segunda página da tabela do Campeonato Brasileiro está muito fragilizado o São Paulo nesse momento, e o Bahia fez bem por aproveitar esse mau momento do adversário. Mas não tem como passar também por esse jogo sem falar sobre Rogério Ceni. Eu ouso dizer que ninguém mais do que ele queria esse triunfo nessa noite, porque já eram 11 tropeços seguidos contra o São Paulo, existe toda a identificação, ninguém é menino, ninguém tapa o sol com a peneira. Rogério Ceni é São Paulino, já deixou isso claro N vezes, e é claro que existe um carinho, uma reciprocidade com o clube também, mas dentro de campos é um técnico profissional jogando contra uma equipe profissional. Então tanto o São Paulo vai querer vencer, como ele também vai querer vencer a partida, e já tinha tentado 11 vezes, não tinha conseguido, e veio agora com todo o mérito para deixar para trás essa história de tabu que tanto o perseguia, né? O tabu do Flamengo ainda está de pé, e ele nitidamente ele fica chateado sempre que isso vem à tona, sempre que vem uma nova derrota, e sempre que perguntam
ele se mostra bastante chateado com isso, é uma coisa que o atormenta. É um vencedor nato, o Rogério Ceni é um vencedor nato, obstinado no triunfo, sempre pensa e vive em torno disso, num ponto que para mim chega a ser assustador às vezes, né? Porque é um cara que é muito focado, é muito obstinado naquilo que ele quer, e tenho certeza que hoje ele dorme um pouco mais aliviado por saber que deixou uma marca negativa para trás. Então, o empenho, o ímpeto que o time colocou dentro de campo, acho que uns 5% disso também se deve a essa vontade dele de quebrar essa marca negativa que ele carregava consigo já há 8 anos, desde o início da carreira como treinador. Mas agora o Bahia tem uma semana mais tranquila, jogo contra o Confiança, jogo contra o Náutico pela Copa do Nordeste, partidas que o Bahia vai rodar um pouco mais o elenco para respirar o time titular e para dar oportunidades para aqueles que não vêm jogando tanto assim. Baita oportunidade, diria, até para alguns que precisam ganhar um pouco mais de minutagem, um pouco mais de rodagem, serem mais vistos pelo treinador também. E ainda tem o Bragantino antes dessa parada da Copa do Mundo de Clubes para fechar aí com chave de ouro essa primeira parte do Campeonato Brasileiro, porque vai ter essa parada importante da Copa do Mundo de Clubes aí para refrescar os jogadores, para pensar, quem sabe, novas alternativas táticas, para tentar bolar coisas novas para as 26 rodadas que virão pela frente. Mas recado importantíssimo dado pelo Bahia hoje na Arena Fonte Nova ao vencer o São Paulo por 2-1. É isso, meus amigos, muito obrigado por acompanharem até aqui. Aproveita, já deixa o curtir, se inscreve no canal, comenta também, compartilha com seu amigo tricolor e com o seu amigo rubro-negro, que aqui a gente fala de tudo sobre o futebol baiano. Mais uma vez, homenageando o Paris Saint-Germain. Que goleada, hein?